Converso agora com o engenheiro agrônomo e gerente de produtos da Microgel, o Valmor Fonseca Roim. Valmor, muito boa tarde já, né? Seja bem-vindo ao Dia a Dia Rural, viu? Feliz Ano Novo e obrigado pela participação. Obrigado, João. Bom dia a todos e boa tarde agora, né? E um prazer estar aqui com vocês e feliz ano novo para todos vocês também. O prazer é nosso. A gente fala agora sobre inoculação na agricultura, né? Mais específico sobre a inoculação do nitrogênio, né? De bionitrogênio na agricultura. E já queria começar perguntando para você quais são as principais vantagens da fixação biológica do nitrogênio em comparação com o uso de fertilizantes nitrogenados químicos. João, a utilização de inoculantes, principalmente em leguminosas, né, podemos citar, por exemplo, soja, feijão, ervilha, ela é de uma fundamental importância, né? Por quê? Porque o inoculante ele tem a capacidade de absorver o nitrogênio da atmosfera, N2, e transformar em amônia, NH3, que ele fica prontamente disponível para as plantas. E um dos principais benefícios seria a redução na utilização de fertilizantes nitrogenados, né, fertilizantes químicos nitrogenados. Nós temos características também de melhoria do solo, né, na utilização de inoculantes, sustentabilidade agronômica, né, a parte de sustentabilidade agronômica também, e um menor impacto ambiental. Tá? Então, esses seriam os pontos principais na utilização dos inoculantes nos cultivos hoje em grande escala que nós temos. Maravilha. Agora eu também queria perguntar para você, aproveitar seu conhecimento aqui, sua presença, para perguntar como é realizada a inoculação das sementes ou do solo com bactérias fixadoras do nitrogênio. Qual o processo? Cada cultura tem um processo específico? Quais cuidados precisam ser tomados nesse momento? Existem praticamente duas modalidades de inoculação. A primeira delas é o tratamento industrial. Quando nós temos o tratamento industrial da semente, já se utiliza também o inoculante, e aí seria um inoculante de longa vida, onde ele tem um período de viabilidade maior. É muito comum também fazer a inoculação no momento do pré-plantio, ou seja, eu tenho tudo programado lá na fazenda para fazer o plantio hoje, eu faço essa inoculação, né, e em seguida eu já levo essa semente para a plantadeira, onde eu faço toda a parte de semeadura, né? E também a mais nova técnica utilizada, que é a semente sendo inoculada diretamente no solo, com equipamentos hoje que são acoplados às plantadeiras, né? E no momento do plantio já também se faz essa aplicação do inoculante. Então eu tenho uma maior amplitude do inoculante, porque ele atinge o solo e também atinge a semente. Eu ia perguntar, então, se tinha alguma dessas técnicas que era mais recomendada, ou que era mais efetiva. Então, aparentemente, essa nova talvez seja um pouco mais efetiva quando a gente fala de inoculação, ou não tem muita diferença de resultado? Na realidade, perdão, João, na realidade, a gente consegue um ganho operacional muito grande fazendo essa aplicação hoje no suco de plantio. Não que as outras modalidades que eu mencionei não sejam efetivas, são amplamente efetivas. Mas a aplicação hoje no suco de plantio, você ganha muito operacionalmente. Uhum. E quais os critérios que influenciam no bom resultado dessa fixação, numa fixação efetiva? Bom, o primeiro é a escolha do inoculante, né? Tem que ser um inoculante que tenha as garantias das quais ele vem na etiqueta de recomendação. No nosso caso aqui, por exemplo, nós trabalhamos no caso de soja, né, com o Bradyrhizobia japônico, por exemplo, com duas estirpes, que é a 5079 e a 5080, né, garantir que essa inoculação atinja o alvo, e nesse caso o alvo é a semente ou o ambiente do qual a semente estará inserido, que é o solo, né, temperatura adequada, né, o equipamento sempre em boas condições, o conhecimento das pessoas que estão manuseando,
né? Então, todos esses pontos acabam garantindo uma efetividade na inoculação. E a inoculação ela tem que ser efetiva porque, através dela, você tem a formação do rizóbio, da bactéria, e aí ocorre todo esse processo de captação do N da atmosfera, transformando o NH3, onde a planta vai absorver e utilizar esse nitrogênio. Então, uma coisa que a gente pode até levar em consideração que é um trabalho que exige uma capacitação, como todos, né? Mas uma capacitação adequada para que o trabalho, além de ser feito, seja feito da maneira correta, né? Porque não adianta nada a gente usar um produto de qualidade ou a gente ter um produto bom e não saber como usar, né? Ou não ter a instrução da melhor utilização desse produto, aí acaba que está perdendo, né? Exatamente. O tratamento de sementes, de uma maneira geral, e aí quando a gente fala tratamento de sementes, nós incluímos a inoculação, ela tem que ser realmente feita por um pessoal bastante capacitado, né? A semente ela tem um valor agregado muito alto. Os defensivos utilizados em sementes, eles também têm um valor, né, alto, e essa semente é o início de tudo. Ela tem que estar protegida, né, tanto na parte de produtos de proteção, fungicidas e inseticidas, e bem como o inoculante. O inoculante, como eu comentei, de boa qualidade, de boa fluidez, né, e essa semente ela tem que ter uma cobertura homogênea, né, para que no momento que eu tenho ali a emissão da radícula, né, ou seja, o momento da germinação, a raiz tenha contato com o produto, com o inoculante, e aí inicie todo esse processo de inoculação, que é a formação do rizóbio e, consequentemente, a sua atividade. Amor, agora quando a gente fala na biodiversidade, né, ali presente no solo em que aquela semente vai ser germinada, um solo mais rico e um solo mais pobre, né, a gente pode falar assim, eles fazem diferença na hora que a planta vai se desenvolver. Mas na hora desses cuidados, dessas inoculações, tem alguma diferença de um solo que é mais rico para um solo que não é tão já com um preparo próprio para a semente? Nós temos duas características bastante diferentes, João, que por exemplo, em solos onde eu estou iniciando o plantio, geralmente nós iniciamos com uma carga maior do inoculante, acima até do recomendado, né? Para quê? Para que esse solo comece a ter uma atividade, né? Ele era um solo que estava em pousio, ou solo de mata, enfim, e ele comece a ter uma atividade microbiana, né, diferente das características que ele tinha, né? Então, nós usamos uma quantidade maior de inoculante. Em solos onde eu já tenho como prática anos e anos de plantio, nós trabalhamos com a quantidade recomendada do inoculante, visto que nesse solo eu já tenho uma quantidade, né, de bactérias, né, que já fazem parte da natureza do solo, dessa microbiota do solo. E assim eu posso utilizar a quantidade recomendada no tratamento de sementes com a inoculação. Agora, em solos mais pobres, eu tenho que fazer todo esse trabalho, né, de reinserir ou melhorar essa microbiota do solo, né? E quando eu falo microbiota do solo, eu estou falando de mais de 200, 250, 300, dependendo da região, grupos de micro-organismos, né, que eles têm um trabalho efetivo, vamos dizer assim, não só na semente ou na germinação, naquele processo todo, mas como na atividade microbiana do solo, que é a vida do solo, né? Então, é muito importante sempre levar em consideração isso, que além da inoculação, eu tenho que ter também um trabalho todo feito, né, com a microbiota do solo, em ter de maneira adequada o número de micro-organismos que vão estar ativamente efetivos e trabalhando ali na recuperação ou na manutenção desse solo. Regular a quantidade de matéria orgânica, né? Agora, matéria orgânica, né, também. Matéria orgânica presente no solo também, porque tudo isso é importante para compor ali o que vai... Ontem eu estava conversando, foi anteontem, a gente estava falando sobre algumas doenças da soja e também, assim como alguns momentos, a matéria orgânica que fica ali de outras culturas, do algodão, por exemplo, pode prejudicar
um plantio que vem na sequência, a matéria orgânica que está ali no solo faz o efeito contrário também, pode melhorar ainda mais o resultado, né? Principalmente quando a gente fala de um ponto que você já trouxe, que é o momento em que as raízes começam a se desenvolver, né? O momento é essencial, você pode explicar mais para a gente, quando as raízes começam a desenvolver para o sucesso e para a produtividade daquela planta. Esse é um ponto fundamental, João, porque quando eu tenho a emissão da radícula, né, que é a primeira parte da raiz, ela é nesse momento que acontece tudo. Se ela está protegida, né, se eu fiz um bom tratamento de semente, se eu fiz uma boa inoculação, então eu já estou garantindo parte, né, do sucesso da instalação dessa lavoura. Mas os resíduos que existem no solo, né, de outros cultivos ou até de patógenos, por exemplo, eles podem ser benéficos em alguns casos e em outros casos não, né? Então, por exemplo, a própria inoculação, né, ela pode ajudar em muito, por exemplo, o controle de patógenos no solo, né? E os patógenos que estão presentes nesse solo, muitas vezes, quando eu tenho a microbiota equilibrada, eles são controlados pela própria microbiota. Porque hoje, se nós falamos, por exemplo, de controle biológico de doenças ou de insetos, nós estamos falando de micro-organismos que têm essa atividade. E hoje, quando eu tenho um solo extremamente adequado, equilibrado, com grupos de micro-organismos, né, trabalhando ativamente, eu consigo tanto melhorar as características do solo, como também proteger a planta, né, de possíveis doenças que podem ocorrer por ter um solo equilibrado. Agora, quando a gente fala desse equilíbrio do solo, uma coisa que eu quero saber de você. Quando a gente tem uma lavoura, uma plantação que tem um histórico de muito tempo de controle químico, a gente está usando produto para controlar de uma forma química produtos ali que são, enfim, não são os produtos biológicos. E eu quero fazer essa migração para começar a usar produtos biológicos. O solo vai estar um pouco prejudicado, vai precisar, justamente por conta dessa microbiota, para a gente ter usado talvez produtos químicos, ele vai estar precisando de um cuidado maior. Como que é essa transição? Vai ser do dia para a noite, de uma lavoura para outra, que eu consigo mudar completamente a utilização de químicos para biológicos, ou vou precisar fazer uma adaptação, engatinhando nessa adaptação, nessa mudança? João, a reestruturação do solo, a microbiota do solo, ela não está, enfim, a sua degradação ela não está intimamente relacionada com o uso de defensivos agrícolas, ok? Mas sim com a monocultura, né? A monocultura, ela traz essa degradação do solo quando eu estou relacionando com a parte microbiológica do solo. Tá? Então, rotação de cultivos, por exemplo, né? A utilização de tecnologias, por exemplo, como a tecnologia da própria microgel, né? Que ela reestabelece essa microbiota do solo, né? Auxiliam os produtores, né? A ter um sistema 100% equilibrado, né? E esse sistema equilibrado, ele resulta em inúmeros benefícios depois para os cultivos, independente de ser soja, milho, cana-de-açúcar, citros, café, algodão, né? O solo é a base de tudo. Então, a partir do momento que eu tenho um solo equilibrado, né, os cultivos respondem. E eles respondem numa melhoria térmica, eles respondem numa melhoria em enraizamento, né, e na sua qualidade e efetividade fisiológica, né? Então, tudo parte de um solo equilibrado. E os micro-organismos, eles têm papel fundamental para que isso aconteça. Mas é importante ressaltar, os defensivos agrícolas, eles não estão intimamente ligados à degradação de micro-organismos no solo, mas a monocultura, sim. Por isso que a rotação de cultivos é muito importante e também atividades que restabeleçam esse micro-organismo, essa microbiota do solo. Agora, o que é importante ressaltar é que, a partir de um processo onde eu tenho uma agricultura, vamos dizer, entre aspas, convencional, onde eu utilizo defensivos agrícolas do início ao fim, né, produtos de proteção de origem química, e migrar para a proteção biológica, esse tem que ser um processo gradual,
né? Até porque esses dois grupos de produtos, eles se complementam, né? Hoje, basicamente, seria impossível fazer uma agricultura moderna e de alta performance, né, utilizando somente os produtos biológicos. Não, os produtos biológicos, eles têm um papel fundamental na complementação, né, da linha de produtos de proteção de origem química, né, sem contar em inúmeros benefícios que eles trazem também, né, de uma maneira sustentável, uma maneira para o ecossistema estar mais bem equilibrado, né? Então, as duas tecnologias, elas caminham juntas, né? E quanto mais tempo leva, essa migração ela vai ter que ser gradual, né? Hoje, a gente não teria condições, vamos assim dizer, de praticar uma agricultura de alta performance utilizando só produtos biológicos, mas sim utilizando as duas classes de produtos de maneira equilibrada. Trabalhando junto, né, para conseguir, então, os recordes de safra atrás de recorde que a gente consegue a cada ano, né? E agora, para a gente já começando a caminhar para o final, quando a gente fala em resultado, é claro que no fim da safra todo produtor quer colher mais, né? Quer colher mais arroba por hectare, mais sacas por hectare. E quando a gente usa um produto que a diferença dele está, por exemplo, no enraizamento da planta, não é uma coisa que o produtor consegue ver o enraizamento da planta, né? Mas como antes da colheita, o produtor consegue começar percebendo que aquele investimento que ele está fazendo num produto diferenciado está dando um retorno e vai gerar para ele um melhor resultado na colheita. Ô João, vamos dizer assim, desde do plantio praticamente, nós conseguimos monitorar fase por fase do cultivo e entender se o cultivo está desempenhando ou está se desenvolvendo de uma forma correta, né? Primeiro ponto é a semeadura. Segundo ponto, o estande de plantas. Se eu tenho um estande de plantas adequados naquele hectare, né? Então, ou seja, a quantidade de sementes que eu plantei e versus a quantidade de sementes que germinaram, elas vão me dar o estande de plantas. Esse é o princípio de tudo. Começou bem, óbvio que nós temos outros fatores que são como o clima, por exemplo, que é o principal deles, que esse a gente infelizmente não tem como ter total controle, mas tudo que se diz respeito, por exemplo, a doenças, insetos, plantas daninhas, hoje é 100% manejado, né? Nós conseguimos controlar. E em cada uma das etapas de desenvolvimento dos cultivos, pode ser soja, pode ser milho, né, gramíneas de uma forma geral, cana-de-açúcar. O produtor hoje, ele consegue identificar características de performance nesse cultivo que vão sinalizar se a safra ela vai poder ser boa ou se ela vai estar acima do que se espera ou dentro dos padrões, tá? Então, em cada uma das etapas, João, a gente consegue fazer análise de raiz, análise de folha, né, tanto nutricional como de clorofila, né, análise de perfilhamento, enfim, são inúmeras as análises que a gente pode fazer hoje para chegar lá um pouquinho antes da colheita, a gente ter uma sinalização do que será realmente a nossa colheita. E óbvio que depois um ponto muito importante também é o momento da colheita. Evitar perdas na colheita, né, para se aproveitar ao máximo e extrair o máximo do que aquela planta nos proporcionou, né? Porque também não adianta nada o produtor fazer um bom investimento do início ao fim, mas na hora da colheita nós termos perdas, né? Então, o importante é ter muita atenção também no momento da colheita. E isso independe do cultivo, tá? E quando a gente fala na questão da pesquisa, como estão sendo desenvolvidas as pesquisas a partir do momento que o setor avança, né, consegue avanços no sentido de legislação, no sentido de apoio, e como estão ainda, quais são as demandas por parte de vocês que desenvolvem pesquisa, que trabalham com isso, quais são as necessidades ainda para conseguir fazer com que o setor prospere, ainda mais no mercado que já está em crescimento? A pesquisa, principalmente nessa área de bioinsumos, ela é constante, existe uma necessidade mundial
de soluções que complementem a utilização de produtos de proteção, como eu comentei, de origem química, né? Hoje a indústria está com altíssimos investimentos, né, buscando soluções, principalmente quando a gente fala de efeitos, né, de mitigar efeitos edafoclimáticos, principalmente, né, seca ou excesso de chuva, né, isso a gente tem que ter uma atenção muito grande. E falando um pouquinho da Microgel, nós temos trabalhado fortemente nisso, né? Hoje nós estamos com uma área, por exemplo, que é a área da qual eu sou responsável de produtos, e mais a área de pesquisa e desenvolvimento, trabalhando intensamente em trazer, inclusive, novas soluções ao mercado, né, que contribuam para esse desenvolvimento cada vez mais expressivo da agricultura. E eu já peço, então, para você deixar aqui um endereço de internet, um site de vocês, em que o pessoal que está assistindo a gente, então, possa também, além de saber mais informações sobre essas questões técnicas que nós estamos conversando aqui, conhecer também os produtos de vocês, ficar por dentro das novidades que vocês lançam. Deixa um site aqui para a gente, fazendo um favor. Legal, o pessoal pode acessar o www.microgel.com.br, né? Ali vai encontrar todas as informações necessárias. Nós também temos um time de RTVs e uma equipe de desenvolvimento de mercado em todo o território nacional, né? Temos também uma ampla rede de distribuidores a nível Brasil, né? Mas no nosso site tem todos os nossos contatos, tem as informações necessárias e nós estamos 100% à disposição, né, para o que o agricultor necessitar, de estar ali lado a lado no dia a dia dele no campo, contribuindo para uma agricultura moderna e uma agricultura principalmente sustentável, porque o que a gente busca é a inovação e a sustentabilidade. Maravilha, então. Muito obrigado, viu, pela disponibilidade de novo, pela gentileza em atender a gente, esclarecer aqui as questões. E bom trabalho para vocês. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, eu agradeço e nós estamos sempre à disposição. Um abraço a todos. Um abração.